bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Queremos também rezar pela Rose Maria. Ela pede oração por sua família. Ela está no Facebook. Queremos também colocar todas as pessoas que estão conectadas conosco em oração pela internet. Nós queremos rezar por você, meu irmão, minha irmã, pela sua família também. Boa noite. Como o Francisco, né? Fernando. Eu sou da comunidade católica Shalom, eu me chamo Mário, sou discípulo de primeiro ano da comunidade, minha esposa já é consagrada, né? E hoje nós vamos partilhar um pouco daquilo que é a nossa vivência na comunidade. Já tivemos aqui de manhã, a parte da tarde, né? E eu começo falando sobre a comunidade. A nossa comunidade, ela hoje tem 29 anos, foi reconhecida pelo Pontífice Vaticano em 2007. E depois de 2007, depois do reconhecimento do pontifício, levou a nossa estrutura da comunidade a uma outra visão, né? A outra visão, que é o leigo na comunidade, né? Os casais da comunidade. Então, como igreja, nós tínhamos que ter uma outra pedagogia, voltado pela ação do Espírito Santo, que é trabalhar com as famílias também, porque o nosso fundador, Moisés Louro de Azevedo Filho, em 1980, ele entregou uma carta para o Papa, quando esteve aqui ao Brasil, João Paulo II, se responsabilizando pela evangelização dos jovens. 2 anos exatos da vinda do Papa, surgiu a comunidade católica Shalom através de uma lanchonete. Porque a ideologia do nosso fundador era: se o jovem não vai numa missa, não vai num grupo de oração, ele vai numa lanchonete. Foi aí que começou a comunidade. E não tinha dimensão de que ia crescer tanto. Hoje estamos em vários países, no Brasil, em quase todas as capitais. Mas por quê? Porque houve esse sim do Moisés, né? Hoje o sim que ele fala para nós como família, né? Como o sim de Maria. Por isso que a Sagrada Família é um exemplo para nós de família. Porque Maria nem sabia o que ela ia passar, mas ela deu o sim dela. E hoje a igreja nos pede uma resposta concreta. Porque se nós quisermos ter famílias novas, começa por nós. Se nós quisermos sacerdotes, não tem padre. Nós queremos sacerdotes, temos que ter a família, estrutura da família. Isso tem sido questionamento para a igreja hoje, né? Porque depois do Concílio Vaticano II, o leigo teve poder na igreja, só que não soube aproveitá-lo. Mas Deus, ele vem novamente, ele vem de novo atuar na igreja que é dele. A igreja é de Deus. Então eu vou intervir. As comunidades novas hoje, para nós, é uma resposta para a igreja. Uma resposta para a igreja, porque o leigo, ele tem que saber, né, o seu papel, a sua missão. O padre muito dificilmente vai chegar num casal. Mas um casal, né, agraciado por Deus, tendo a obediência plena, porque nós buscamos obediência à igreja, o que a igreja manda hoje, o que o Código Canônico fala, o catecismo da igreja. Ratzinger, ele escreveu o catecismo, publicou para nós, o catecismo não foi à toa, né? Logo mais ele se tornou Papa, né? Mas por quê? Porque era necessário, né? Nós hoje somos resposta para a igreja. Você diga para o seu irmão aí do lado, você é a resposta para a igreja. É possível nós sermos santos. É possível nós sermos santos. Como que é seu nome? Luiz, é possível nós ser santos, sabia? Hoje, antigamente, a gente tinha uma ideia do Concílio Vaticano, antes do Concílio Vaticano II, que só freira, né, só padre, né,
Ia ser santo. Hoje você pode ser santo. Sabe como? Viva plenamente o seu matrimônio. É a resposta que nós temos hoje para dar para o mundo hoje. É a nossa resposta, é o nosso sim, como o sim de Maria. Maria não sabia o que ela ia enfrentar, mas ela disse o sim dela. São José se confundiu, né? E agora? Ela ficou grávida. Mas ele foi fiel até o final. A fidelidade. Né? Muitas vezes, a obediência para nós Por que é tão difícil, muitas vezes, de vivê-la? Né? Porque se nós não conseguimos viver a obediência, não vamos conseguir viver nem a castidade, nem a pobreza, como tem nossas regras. Mas o Papa mesmo falou, se eu conhecesse alguém que vivesse 100%, plenamente, aos seus estatutos, eu canonizava ele vivo. Porque é uma batalha, é uma luta. E eu não vejo a nossa vida espiritual como outra coisa, como uma batalha. Nós temos que lutar, meus irmãos. Lutar. Porque o mundo lá fora, ele prega outra coisa. Cabe a nós decidirmos. Nós queremos ser iguais a eles, nós temos que ser novos. O Espírito Santo ele vem trazer o novo, vinho novo. E o Espírito Santo ele só vem trazer o novo. E o novo hoje são vocês. O coração de vocês que querem um mundo melhor, que querem os seus filhos num lugar melhor. Mas cabe a nós darmos essa resposta. Temos essa atitude de buscar. Né? A comunidade ela não nasceu meramente de um pensamento humano do Moisés. O Espírito Santo estava lá. Como lá, o mesmo Espírito Santo que estava lá no começo, na criação dos tempos, em Gênesis lá. Jesus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí falam, está no plural, né? Façamos. Então são duas pessoas. O Espírito Santo estava lá. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Né? Mas muitas vezes, nós acabamos sendo imagem daquilo que buscamos. Será que nós estamos buscando a Deus? Será que nós queremos que o nosso matrimônio seja santo mesmo? Ou nos paramos nossas limitações, nossas dificuldades? Na comunidade, nós somos chamados a ter 2 horas de oração. 2 horas de oração. E todo mundo trabalha. Todo mundo estuda. Né? As mulheres têm os afazeres delas de casa, mas temos 2 horas de oração. Porque é o nosso dízimo. É o dízimo, não, a nossa comunhão de bens. Como na igreja, na nossa paróquia, fala que é o dízimo. Né? Mas o dízimo não é somente o dinheiro. É 10% de tudo aquilo que você tem. De toda a sua potencialidade, como ser humano, como criatura de Deus. Então, 10% daria 2h40. Né? Claro, somos chamados até a missa diária, porque é o nosso alimento espiritual. A missa diária, para nós, é uma coisa importante, porque é o ápice da nossa vida, né, a missa. E tendo a missa diária, nos fortalece demais. Né? Porque nós temos na nossa comunidade as 2 realidades, uma de vida e aliança. Temos celibatários, temos sacerdotes e temos casais no matrimônio. Né? Onde até eu passava de manhã, para nós, o matrimônio é a pessoa do pai. O sacerdote é a pessoa do filho, porque ele traz o filho para nós. E o celibatário é a pessoa do Espírito Santo. Né? Onde o Espírito Santo é aquele lugar onde o pai e o filho, eles vão se amando, trocando o amor, eles lá se amam. Que o pai se volta para o filho se volta para o pai. E os dois comemoram com o Espírito Santo aquela aliança de amor. O casal vive isso todo dia. É possível estarmos na presença de Deus como casal, vivendo a pobreza, a obediência e a castidade. Para nós, as nossas autoridades é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós temos a obediência, é uma coisa que nos transporta para um lugar onde Deus nos reservou. Né? Porque se não tivesse obediência,
nós não estaríamos aqui hoje. Porque muitas vezes a obediência não é fazer aquilo que nós queremos, não, mas é fazer aquilo que nós não queremos fazer. Mas ver naquela obediência a pessoa de Jesus Cristo. E viver a verdade. Essa é a verdade. Porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Nós não somos os donos da verdade, nós somos portadores da verdade, que é Jesus Cristo. E qual que é a verdade hoje na sua vida? Não precisa responder para mim não, mas pense, qual que é a verdade hoje na minha vida? Né? Eu tenho sido resposta para a sociedade, eu tenho sido resposta para a minha família, eu tenho sido resposta para aquilo que Deus quer hoje na minha vida. O que a igreja me pede hoje para viver? Porque, meu irmão, não é fácil, não é simplesmente a gente jogar toda a responsabilidade para as suas autoridades. Ele tem que fazer uma favela, mudar aquela favela, ou mudar aquilo lá, é para aquilo que está prejudicando a minha sociedade. Não é. Eu como batizado, já tenho uma missão particular, né? Ser vida. Jesus, ele veio ao mundo para nos dar a vida, e vida em abundância. Né? E vida abundante é viver essa vida que Deus nos colocou hoje. É difícil. A dificuldade está em nos desvencilhar de nós mesmos, dos meus pensamentos, dos meus projetos, daquilo que eu acho que para mim é certo. Acabo criando um ídolo. Criando um ídolo de mim mesmo. Mas nós sabemos muito bem que Deus ele escolheu nós, pessoas tão frágeis, tão limitadas, para em nós, através de nós, nos curando, nos libertando, fazermos pessoas novas e sermos testemunho para os outros. Entender o que é a pedagogia de Deus é muito pequeno, é muito alto, quer dizer, para nossa pequena cabeça. Transpõe a nossa inteligência. Nós paramos naquilo que é o natural. Deus é sobrenatural. É necessário que nós transpuséssemos o natural, ou seja, no limite das nossas limitações, dos nossos pecados, nossa miséria, e passar. Isso só consegue através da oração. Irmão, se você não rezar, não adianta nada. O caminho da humildade. Errou, me perdoe. O caminho de conversar. Né? Hoje o diálogo é o novo nome da caridade. Né? Porque eu não sou tão inteligente, ou só eu, detentor de tudo, sei tudo, que eu não posso ouvir o meu irmão. Nós temos que aprender com Deus, aprender de Deus. Porque se nós somos criaturas dele, nós voltaremos para ele. Nós cantávamos agora, o meu lugar é no céu. Aqui nós somos meros habitantes aqui, que não estaremos aqui, se Deus quiser. Mas para que isso se aconteça, é necessário nós dobrarmos nossos joelhos. É nós darmos o sim a Deus realmente. Não somente por um mero preceito, mas sermos família. Entende? A dimensão de família. Porque a Sagrada Família para nós é um marco, é o nosso marco, é o nosso objetivo, é o nosso norte. Tem alguma dúvida? Recorra à Bíblia, às nossas autoridades, aquilo que realmente é nossos estatutos, que é as nossas leis como comunidade. Para nós, os nossos estatutos são caros. Né? Muitos deram a vida por esses estatutos. Muitos irmãos que estão fora, sofrendo são fora até presos por isso. Né? Teve um Radamex que foi até extraditado. Mas porque ele deu a vida. Né? E isso fecundou muito a obra Shalom.
E é isso que a gente tem que ser hoje. Temos que dar a nossa vida. Não ter medo. Não ter medo. Deus ele não brinca com a gente. Deus ele não quer o nosso mal. Deus ele não quer fazer a gente passar por situações difíceis. Mas Ele quer a nossa felicidade. Mas passa pela nossa vida humana. Passa pelo nosso matrimônio. Que através da obediência, que da nossa pobreza e da castidade, nós vamos conseguir viver. Deixa eu falar um pouco, né? Dividir um pouquinho, né? Como o Mário falou, de passar por nós, né? Tudo bem, acontece nas melhores famílias. Passar por nós, porque há algum anjo aqui no meio? Tem santo? Está buscando o caminho, né, da santidade. Então, se eu beliscar, das duas uma, ele vai me bater ou vai gritar, ai, né? Então, são pessoas. Eu estou lidando com pessoas que passam pela sua vida, passam pela sua história. Entende? Entra por vias no seu ser, só Jesus sabe dizer. Então, olhar assim que a comunidade hoje, ela é uma resposta de Deus para a igreja, para salvar a igreja. Nós aqui não temos ainda a dimensão dessa realidade. Somos um sinal para a salvação. Nós não somos, para ficar bem claro, eu não vou dar salvação para ninguém, como membro de uma comunidade ou você. Vocês são vias para a salvação. Entende? Então, ou seja, se você se compromete todo dia, dentro da fidelidade que o carisma te chama, a viver, a rezar, a partilhar, a comungar, tudo, você conseguirá atrair pessoas ao seu redor. E não precisa ir muito longe, não. No seu trabalho, no seu estudo, na sua família, com seus amigos, todos esses que estão ao seu redor. Na comunidade, nós prestamos trabalhos apostólicos, né, como membro da comunidade. Então, cada membro tem, no mínimo, 3 ministérios, conforme a realidade de cada missão. E temos um dia de folga. Então, eu e o Mário estamos na comunidade só não de terça-feira. Os outros dias, todos. Ai, mas não tem folga? Tem, terça-feira. E se precisa de alguém rezar? Vou. Eu abro mão da minha folga e vou. Ah, Anice, mas eu só vou uma vez por semana e, nossa, que difícil. Então, meu irmão, repense o que você quer da sua vida. Repense. Porque quando eu dou um sim a Deus, eu não estou brincando de Deus. Não estou brincando com Ele. A gente vai de segunda, que é a formação dos membros da comunidade, formação específica. Cada tempo, nós temos um manual que recebemos de orientação de formação. De quarta, é a oração comunitária, onde é só o louvor, oração. Cada oração tem uma condução. E de segunda é das 8 às 10. De quarta, das 8 às 9h30. De quinta-feira é o meu ministério, na livraria. Sexta-feira, a minha formação de pastoreio, porque eu sou pastora de um grupo de oração. De sábado é o meu grupo de oração. Domingo é a missa e os acompanhamentos. Então, meu marido é a lanchonete, que ocupa praticamente todo o tempo dele, porque, enfim, é onde nasceu a comunidade. Shalom nasceu da lanchonete. Então, ele tem que estar praticamente todos os dias também. Né? Menos de terça-feira, que é o nosso dia de folga. Mas, às vezes, acontece de a pessoa que fica no lugar dele não pode, ele vai. Como acontece comigo também. Como acontece, às vezes, comigo também. Então, tem gente que acha assim, um escândalo. Nisso, você não tem família? Tenho. Comunidade Católica Shalom, ela se chama. Quer conhecer? Está lá na Abílio Soares, 455, Centro de Santo André. Não estou falando dessa. Eu tenho. A minha família vai comigo. Seja bom, com febre. Muitas vezes eu fui com a Sofia ou com o Arthur, com febre.
Nice, vai para casa. Eu vou, mas se Deus me deu, Deus cuida. Não sou intolerante, mas também sei até onde eu posso ir. Sei muito bem até onde eu posso ir. E Deus cuida. Até hoje cuidou, não vai cuidar. Parar de cuidar agora. Então, se eu sei dar essa resposta de radicalidade, somos chamados à radicalidade evangélica. Membros de qualquer comunidade que seja. Radicalidade evangélica. Somos chamados a encarnar o Cristo. A Bíblia. De quem é? Peguei emprestado. A Bíblia. O que é a Bíblia? Alguém sabe me dizer? Palavra de Deus, que mais? É uma pessoa.